É que aqui para mim aparece. Agora foi. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta ao nosso grupo de estudos, acho que já é o 14º encontro. E hoje a gente tem a honra de receber o professor Marcos Paulo de Araújo, que vai ministrar uma aula ou palestra, chame como quiser, que ele intitula Panorama Crítico dos Fundamentos Filosóficos dos Direitos Humanos. Pelo que eu entendi, é uma exposição baseada na tese de doutorado dele. Professor, muito obrigado pela participação, pelo tempo disponibilizado. É uma honra tê-lo conosco, e publicamente digo agora também que você é uma das poucas pessoas que eu pude desenhar uma amizade, né? No meio acadêmico, algo que é algo rarefeito hoje em dia, né? A palavra está contigo, meu amigo. Boa noite, pessoal. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar o Marcelo, né? Realmente, para mim também é uma honra estar aqui e tê-lo como amigo, né? Um dos amigos que o direito me deu aí também, na vida acadêmica. Uma honra ajudá-lo na organização da obra que está para sair aí. E, bom, sem mais delongas, mas antes, com uma pequena delonga, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu posso fazer a apresentação aqui? Pode, fica à vontade. De PowerPoint? Eu não sei como é que... No teu notebook, se vocês tiverem um computador, e eu acho que é o caso, existe um botão no centro, do lado daquela mãozinha ali, apresentar agora. Se não for isso aí, pessoal, vai me ajudando. Mas tem um botão ali, uma setinha para cima dentro de um retângulo. É isso mesmo. Depois disso, eu acho que é intuitivo. Aí. Apareceu. Já está aparecendo algo para vocês aí? Apareceu. Fundamentos Filosóficos dos Direitos Humanos. Aqui. DDHH. Uma abordagem histórico-crítica. Aí, Gabriel, isso aparece na gravação, né? Oi, professor, perdão. Isso vai aparecer na gravação, né? Sim, aparece. É automático, joia. Eu apareço para vocês enquanto a tela aparece, porque... Para mim, sim. Ah, sim. Beleza, então. Era só isso que eu queria saber. Joia. Bom, pessoal, essa apresentação aqui ela é vagamente baseada na minha tese e ela começa, enfim, um pequeno sumário aqui do que a gente vai ver pela frente. Não exatamente isso aqui, porque foi modificado um pouco, mas a gente começa aqui a partir do ponto da justificativa dos direitos humanos. Será que é necessário justificar os direitos humanos? Muita gente, talvez há 30 anos atrás, pensasse como o Roberto Bobbio, né, que dizia que o problema fundamental em relação aos direitos do homem não é tanto de justificá-los, mas o de protegê-los, né? Trata-se de um problema não filosófico, mas político, né? Não se trata de saber quantos e quais são esses direitos, qual é a sua natureza, seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados, né? Então, essa ideia do Bobbio aqui é mais ou menos a mesma ideia do Jacques Maritain, que foi um dos ideadores, digamos assim, né, da Declaração de 1948 da ONU, né? Trabalhou incansavelmente ali junto a Eleanor Roosevelt, né, e a outras figuras do mundo intelectual da época, dentre os quais o filósofo cristão ortodoxo libanês Charles Malik, e outras de perfil não tão cristão, na confecção, na elaboração da Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, né? E ele tinha essa visão que a justificativa não era tão importante assim, né? O que era mais importante era um acordo prático. De certa maneira, o Jacques Maritain, na sua obra O Homem e o Estado, ele antecipa aquilo que viria a ser o consenso sobreposto do John Rawls, né? É algo bem parecido. Assim, quem estudou os dois vai notar que é algo bem parecido, né? E cerca de 25 anos antes aí de uma teoria da justiça. Hoje em dia fica difícil a gente concordar com eles, né?
dada a eclosão de uma série de novos direitos, né, no cenário mundial, que afetam inevitavelmente, por conta da evolução nos meios de comunicação, também o Brasil, de uma maneira bem direta e quase que imediata, né, devido não apenas ao poder de transmissão dos veículos de comunicação em massa, como da capacidade, ou melhor, da incapacidade das massas em pensarem por conta própria e dessa mentalidade de rebanho, né? Que, enfim, para seguir todo mundo quer ser o original, o diferentão, né? E aí cada grau de transgressão a mais, né? Que ao contrário da autotranscendência, cada grau de autotransgressão, né? De transgressão da própria constituição humana, passa a ser visto como expressão da sua própria originalidade, né? Uma acepção um pouco mais perversa do pecado original, né? O pecado, a originalidade acima de qualquer custo, né? Sendo que ela não é nada original, né? Os seres humanos já se confundiam com as bestas na mitologia grega, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, essa questão do transhumanismo, né? Transgenderismo, né? Que é, enfim, talvez até pior do que o transespecismo, né? De certa maneira, o sexo é uma característica que transcende a espécie, né? O sexo existe até nas flores, né? Até as plantas têm sexo, são sexuadas, né? E as pessoas querem modificar isso aí a golpes de hormônios e bisturis, né? Então, hoje em dia fica muito complicado dizer que o importante não é justificar os direitos humanos, né? Hoje o mais importante é justificar, né? Porque se você não sabe para uma coisa para que ela é feita, né? Quer dizer, para que é feita uma coisa, você não vai saber como usá-la, né? E daí advém uma série de problemas que a gente está testemunhando a olhos vistos aí, né? Então, né, o problema dos direitos humanos já era visto na mesma época do Bobbio pela Marianne Glendon, por exemplo, né? Em 1991, ela publica um livro chamado Rights Talk, The Impoverishment of Political Discourse, né? O empobrecimento do discurso político. E olha o que a Marianne Glendon, que à época era professora de Harvard, agora já é aposentada, dizia, emérita, né? Nosso discurso sobre direitos é como um dicionário de frases e palavras sem uma gramática e uma sintaxe. Vários direitos são proclamados ou propostos. O catálogo de liberdades individuais se expande sem muita consideração acerca dos fins para os quais eles estão orientados, sua relação mútua para as responsabilidades correspondentes e para o bem-estar comum. Né? E o Pierre Manin, um pouco na esteira do que a Marianne Glendon fala, ele já começa a tratar desse problema em livro em 1994, com La Cité de l'Homme, né, A Cidade do Homem. Ele é o sucessor do Raymond Aron na École d'autres études en sciences sociales, né, a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e ele era o diretor de estudos dessa escola, né, que é digamos assim, ela está um grau acima da Sorbonne, por exemplo, né? Essas écoles d'autres études, elas são consideradas melhores do que as universidades normais, né? Paris 1, 2, etc., né? E o Pierre Manin, né, também se manifesta aqui, isso já num livro mais recente, mas isso aqui ele voltando à carga, ele já vem falando desse problema desde 1994, falou em outras obras, no Cours Familier do Sciences Politiques, Philosophie Politique, que é um livro de 2001, né? É pós 11 de setembro, esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo. Levanta um pouquinho mais, professor. Joia, até para ver agora. E ele volta à carga em um livro mais recente que eu não tenho aqui, né, porque eu não trouxe todos os meus livros, que é o La Loi Naturelle et Droit de l'Homme, né, A Lei Natural e os Direitos do Homem. Ele fala aqui nesse livro mais recente, de 2018, que essa extensão ela nunca é uma simples extensão, uma simples expansão do número dos direitos, né? Que ela envolve uma mudança qualitativa da instituição
ou da associação no qual esse direito se insere, né? Uma mudança que pode ser imensamente positiva. Ele menciona aqui o caso do Civil Rights Act, né, que desmantelou, digamos, as instituições sistematicamente racistas dos Estados Unidos. Mas pode também se revelar prejudicial, uma vez que a preocupação exclusiva com os direitos acaba por obscurecer a finalidade da instituição e deter a sua vitalidade, né? Então, por que estudar os fundamentos, né? Bom, como diz aqui o Francisco Carpinteiro, também já na mesma época do Bobbio, né? Então o consenso na época do Bobbio não era tão unânime assim, né? Não era tão Professor, desculpa incomodá-lo, é que é pertinente. Você já rolou o primeiro slide ou... Porque para mim não mudou, eu não sei se... Será que... Aqui também não. Ah, então, é que eu reconheci na foto o Bob, salvo engano, ali pequenininho, e aí eu pensei, bom, talvez... eu achei, eu estava já lendo o segundo slide, né? Ah, não então... Está aparecendo para vocês? Para mim está no primeiro ainda. Agora. Está aparecendo para vocês a Marion Glendon e o Pierre Manin? Não. Pois, que estranho. Continua no Bob aí para vocês? Tenta na tua página... No F5? Não, ali na tua esquerda tem, acho que são 18 slides, né? Você consegue vê-los ali em retângulos menores? Não, porque ele tá na apresentação, né? Eu estou passando os slides e eles estão ocupando a tela inteira. Ah, então. Talvez bata um ESC aí, professor. Aí, agora atualizou. Engraçado isso. Agora tá nesse... É Carpinteiro que fala? É o Carpinteiro. Aparece ele agora. Acho que ele é da Autônoma de Madrid, né? Uhum. E em 89, acho que é na introdução, ou lá introdução só à la ciência jurídica, ele coloca aqui, ó, que o compromisso cego com os direitos humanos parece baseado numa atitude pouco amiga de questionamentos críticos, né? E a partir dela surge o perigo do irracionalismo, que nos proporciona hoje, no que se refere aos direitos humanos, um fideísmo secularizado, né? E aí ele reclama aqui que os direitos humanos realmente são mencionados como uma religião civil, a única capaz de fundamentar uma convivência pluralista, progressista, tolerante, né? Todas as palavras que a gente já está cansado de ouvir. E os seguidores dessa religião encarnam esses dogmas, né? Com a mesma intensidade de dizer que o inquisidor do século XVII defendia a ortodoxia protestante ou católica. Então ele realmente conclama as pessoas a uma reflexão sobre esses fundamentos. E por onde a gente começa, né? O Carpinteiro mesmo nos dá uma pista. Ele coloca aqui, ó, atualmente a chave fundamental para entender o êxito dessa doutrina dos direitos humanos está no prestígio que possui a palavra liberdade. A liberdade é considerada o alfa e o ômega da vida moral do homem. Parece-me, antes do mais, diz Carpinteiro, que é necessário pôr às claras essa liberdade que os direitos humanos desenraizam, ao aplicá-la a pretensões individuais concretas. A liberdade moderna, continua, consiste, pois, na indeterminabilidade da vontade ou do arbítrio, de modo que o direito supremo do homem, né, direito entre aspas, seria o de agir arbitrariamente, como queira, sem que possa ser forçado a conduta alguma que não deseja. Então a gente vê aí um pouco desse panorama. Eu abri a tela, mas fica ruim porque aparece... Não aparece só a tela, né? Vou ver se eu consigo colocar aqui para eu ver como vocês estão vendo o que eu estou vendo. Tava legível, tava bom. Vamos ver bom? agora. Acho que fica melhor. Fica melhor com ela sem estar no modo de apresentação, né? Porque senão ela fica daquele jeito ali e não sai. Talvez se o professor colocar um pouquinho mais de zoom ali embaixo, ó, tá 40%. Não sei se aumentar ali. Aí, um pouquinho menos. Aí, joia.
aí só rolar, enfim. Bom, então, onde é que começa, né, essa história de que a liberdade do homem constitui a fonte dos direitos humanos? De certa maneira, ela começa no digesto, né? Por quê? Porque se presume que, de direito natural, o homem é livre. Mas o que é o direito natural para os estoicos? O direito natural é aquilo que o homem tem em comum com os animais, né? Então, assim, digamos, não é que seja algo muito instrutivo, né? O fato do homem não ser escravo. Por que os animais não são escravos? Bom, porque os animais não são capazes de escravizar, né? Então, realmente o direito natural nesse sentido, ele era muito pouco tomado como parâmetro para os romanos, né? Porque existia essa tripartição entre direito natural, o direito da gente, que era o direito comum, digamos assim, à humanidade, né? Ou à humanidade civilizada, ou mais ou menos civilizada, e o direito civil, que era o direito próprio das cidades, e mais especificamente da urbe, né? Da Roma. Então, a cláusula ex hoc iure, né, do digesto, o título de Justitia Iure, né, por este direito da gente foram introduzidas as guerras, os povos foram separados, os reinos foram estabelecidos, as propriedades foram distinguidas, os limites dos campos definidos. Né? Daí a ideia também de que a propriedade não é algo de direito natural, né? Por exemplo. Né? E a cláusula libertas de Florentino, né? Libertas, né? A liberdade é aquela faculdade natural pela qual cada um faz o que lhe apraz, que lhe der na telha, né? A não ser que seja proibido pela força ou pelo direito. Ou seja, o direito é colocado em uma categoria completamente diferente da liberdade, que certamente confina com a liberdade, mas não se confunde com a liberdade, né? Então, a servidão é a condição de direito da gente pela qual alguém é submetido ao domínio alheio contra a natureza. Né? Contra a natureza é contra a ausência de instituição, na verdade. Né? São chamados servos porque os generais costumam não matar, né? E sim vender, e portanto conservar, né? Em latim servare, né? Os cativos. Mancebos, né? Mantipia, porque foram capturados pela mão, mano capiantur, né? Dos inimigos. Então, daí a emancipação, né? Emancipação é soltar da mão, né? Esses antecedentes mais remotos, eles nunca tinham sido usados para justificar os direitos naturais do homem, né? Porque simplesmente os direitos naturais do homem não existiam, né? Então, quando é que se começa realmente a falar dos direitos naturais do homem? Olha, de certa maneira, isso só vai começar a ocorrer com Ockham. Mas eu gostaria de passar aqui esse esquema, esse quadro esquemático, que eu acho que ele vai nos ajudar a refletir sobre como essa história se desenvolveu, né? Existe mais coisa que seria talvez conveniente falar sobre a filosofia política de São Tomás para que nós compreendêssemos de uma maneira mais completa essa ascensão dos direitos do homem. Mas eu creio que esse quadro nos dá um panorama, pelo menos suficiente para a nossa apresentação. Né? Por quê? Porque toda a visão de Santo Tomás sobre o direito, a política, né, a ética, ela é articulada com a metafísica. E a metafísica de São Tomás ela é triádica também. Né? Existe na metafísica tomista uma distinção real entre essência e ato de ser, né? Exceto em Deus, né, cujo ato de ser é a sua própria essência. No entanto, né, isso destaca o ato de ser da mera existência. Né? Muitas vezes nós temos uma compreensão, por conta da nossa herança moderna, de que ser é simplesmente estar aí. Né? Ser é simplesmente ter uma extensão no espaço, digamos assim. Ocupar um lugar no espaço é ser. Né? O que é o que ocupa espaço. Né? É a matéria extensa, né? que é realmente. Né? Então, para Santo Tomás, isso não é assim. Né?
a existência ela é como que um efeito do ato de ser, né? Claro que isso é uma redescoberta, né, recente, né, por parte de filósofos como Cornélio Fabro, né, José Finanz, né, que vão ressaltar que essência, aliás, existência e ser não se confundem. Por quê? Porque o ser é ato, e é um ato intensivo, né? A existência ela é extensão, né? Uma coisa não se confunde com a outra. Então, o ato de ser é aquilo que atualiza a essência própria de cada ente, né? No nosso caso, uma essência humana, né? E tem como efeito essa existência, né? Esse estar aí, né? Existência, né? Um modo de ser que é exterior, por assim dizer, né? Então, esses três elementos, digamos assim, da metafísica, né, do centro da metafísica de São Tomás, eles se articulam em diversos outros campos do saber, né? Por exemplo, na ética, né, são os elementos do bem, o modo, espécie e a ordem, né? O modo corresponde às causas material eficiente, a espécie à causa formal e a ordem à causa final. Sendo que para São Tomás o bem está sobretudo aqui, ó, na ordem, né? De certa maneira isso se reflete nos tipos de bem, né? O deleitável, o bem útil, que é o intermediário entre o deleitável e o honesto honesto, que é o bem propriamente dito, né? Que é o bem integral, né? Do qual os outros dois participam por analogia de atribuição, né? Bem propriamente eu sou honesto. Os outros, eles guardam uma analogia com o honesto, mas apenas são bens verdadeiramente se ordenam ao honesto, né? Na política, a gente vai encontrar essa tríade um pouco dividida, né? Ela vai se tornar formada por 4 elementos, né? A unidade da paz e a suficiência dos meios, como objetivos, digamos assim, da república, né? Objetivos da comunidade política, a unidade da paz, né? Que cada um não machuque o seu próximo, né? Isso é o básico, né? Para que exista uma comunidade política. Suficiência dos meios, né? De certa maneira está ligada à primeira, porque se não forem suficientes os bens, os homens vão começar a brigar entre si também, mas não só por isso, mas também porque a suficiência dos meios ela é necessária para que exista uma vida segundo a virtude, né? E aí temos a virtude também da amizade, né? Que é de suma importância. E São Tomás vai falar que uma república é um conjunto de homens, né? Uma reunião de homens que se comunica entre si no bem viver, né? E como último elemento, como coroação dessa comunidade política, ele vai colocar a ordenação a Deus, né? Na lei natural, temos também uma tríade nos 3 preceitos da lei natural, né? O primeiro preceito ordena a conservação da própria vida segundo a natureza, né? Segundo a sua natureza, o seu modo de ser, né? Não é uma simples conservação, digamos assim. O meu objetivo é viver que nem um vegetal, né? Eu vou ficar plantado aqui, eu não vou sair daqui, eu vou, né, apenas comer e beber, eu vou ser um inútil, né? Ou eu vou ser um animal, eu vou sair agredindo os outros por aí, eu vou comer carne crua, etc., né? Isso não é assim em São Tomás, né? Até porque os preceitos da lei natural eles ordenam o homem ao seu fim último, né? Então, nesse sentido, nenhum desses preceitos ele está destacado dos demais, né? O segundo preceito ele ordena que é aquilo que temos em comum com os demais animais, né? O primeiro preceito é o que temos em comum com todos os entes, e mais especificamente com todos os entes vivos, né? Não dá para dizer que a pedra busca a sua conservação, né? Mas a planta sim, de certa maneira. Então, no segundo preceito, aquilo que temos em comum com os animais, casamento, procriação, educação da prole, né? Ordenado, obviamente, à vida em sociedade e ao conhecimento da verdade sobre Deus. Isso aí está na questão 94, se eu não me engano, artigo 2 da segunda secúnder.
E no direito, o que significa isso para o direito, né? Olha, no direito, entendido de maneira objetiva como objeto da virtude da justiça, como era para Santo Tomás, né? O direito é algo devido a alguém, ou a outrem, na verdade, né? Não a si mesmo, né? Porque você também é alguém, mas você não é outrem. Então, é algo devido a outro ser humano, né? Não é a um animal, não é uma planta, é a outro ser humano, outra pessoa da mesma espécie, outro ente, outro indivíduo, né? O conjunto de indivíduos da mesma espécie, segundo certo modo de igualdade, né? Essa é a concepção central do direito para São Tomás. Ele apresenta outras, né? Além desse direito como objeto da justiça, ou seja, como o próprio ato justo, né? São Tomás vai elencar o direito como foro, né? Também. O foro era chamado de ius para os romanos, né? Algo que hoje em dia não é para nós. A gente pode entrar na justiça, por exemplo, mas nós não vamos ao direito, né? Então, para São Tomás, essa é outra acepção admitida, dentre mais duas outras, cujo significado não me ocorre agora. Mas o principal é isso. Para São Tomás, o direito é o objeto da justiça. Existe também o direito como arte em São Tomás, né? Ars iuris, né? O direito como arte. Mas o principal para São Tomás é isso. Todas as demais significações do vocábulo do direito, ou no caso ius, decorrem do direito como objeto da justiça, né? Então tá. Agora, quando a gente começar a falar sobre o Guilherme de Ockham, a gente vai começar a entender como é que a coisa começou a desandar. Né? O que acontece? O Ockham, ele começa a inovar no direito. Por quê? Porque ele começa a dizer que o direito é uma faculdade. Essa ideia do direito como faculdade, como poder, não existia antes. Olha, é possível dizer que sim, existia, né? Mas nenhum outro autor havia levado a esse grau de elaboração que levou o Guilherme de Ockham, né? Por quê? Porque essa acepção de poder ou virtus, né, em outros autores, como, digamos assim, Godofredo de Fontaines, né, e outros autores até anteriores, do século XII, por exemplo, nunca era a acepção principal. Ela sempre era, sei lá, tem um autor que faz uma lista lá, que é apresentada pelo Brian Tierney, e, tipo, direito como virtus, né, como poder de fazer ou de exigir a coisa justa, aparece lá para 18º. O cara fala de 20 acepções. A 18ª é direito como poder. Né? Então, digamos assim, o poder não estava no centro do significado do direito. No entanto, o Ockham, né, em uma discussão com o Papa João XXII, que era um tomista, dentro do quadro da Querela Franciscana da Pobreza, ele muda o significado focal, assim, para usar uma expressão do Finis, né, da palavra direito. Né? Então, assim, ele coloca, e do mesmo modo, em tempos de extrema necessidade, qualquer um pode, pelo direito do céu, iure poli, né, ele usa aí no ablativo, né, que é uma declinação do latim que determina qual é a função sintática daquela palavra, né? Então, pelo direito do céu, ou seja, tipo um adjunto adverbial de meio, né? Cada um pode, pelo direito do céu, né, ou de acordo com o direito do céu, né, saiu errado aqui, usar qualquer coisa temporal sem a qual a sua vida não pode ser conservada. Daí, portanto, alguém só está impedido de usar alguma coisa temporal, que é coisa de outrem, uma vez que ninguém deve usar coisa alheia sobre a qual não tem direito, além do direito natural, exceto em casos de necessidade, mesmo que impedido pelo dono dela, com a permissão daquele a quem pertence a coisa. Pela permissão, portanto, e consequentemente pela licença, somente fica levantado o obstáculo que proíbe que o portador do direito natural de uso o exerça em ato, e nenhum direito novo é conferido a ele. Né? Então, o que o Ockham está dizendo aqui? Qual era a questão da querela da pobreza? A questão da querela da pobreza era a seguinte.
os franciscanos, eles detinham para si centenas de bens, né? Milhares de bens. Por quê? Muito em razão do seu próprio sucesso, né? Ela era uma ordem mendicante, era uma ordem cujo fundador tinha um carisma enorme, atraiu muita gente, consequentemente, pelo próprio fato dessas pessoas serem honestas, né? Ao longo do tempo, as pessoas, olha, tem esses frades aqui da pobreza, eles querem viver uma vida santa na pobreza evangélica e vão ajudar os pobres. Ah, beleza, então vou doar tudo para eles. Então começou a chover testamento, deixando bem para os franciscanos. E chover gente rica nos franciscanos, porque o próprio Francisco era de uma condição abastada. O pai dele era comerciante de tecidos, né? Então, o que ocorreu foi que a ordem franciscana ela foi se transformando de tal maneira que o mandamento de São Francisco de não ter nada em comum, nem em particular, transmitida no seu testamento aos frades, ela era sistematicamente descumprida, né? Então foram inventados ao longo do tempo uma série de subterfúgios. Para quê? Para que os franciscanos continuassem detendo esses bens, possuindo na prática esses bens, sem que fossem tidos por donos dos bens. Como se fazia isso? Os bens eram deixados nominalmente, né, na propriedade in ius et proprietate beati Petro, né? Sob o ius, né, o regime jurídico, digamos assim, a esfera jurídica e a propriedade do Santo Padre, do Papa, né, da Santa Sé. Então, aparentemente, isso não agradava muita gente. A ala dos espirituais era contrária a isso. Ela buscava retornar à pureza dos tempos primeiros da ordem, né? Por outro lado, alguns papas não gostavam disso. Gregório X chegou a fazer um movimento para renunciar, né, à propriedade nominal dos bens em favor da ordem, em 1274, só que exerceram uma pressão muito forte sobre ele, ele não conseguiu. Mas em 1323, o Papa João XXII, um tomista, bom, eu ia usar uma expressão não muito elegante, mas fato é que ele tomou uma resolução firme e decidiu, né, por uma bula, abdicar, né, renunciar à propriedade desses bens, né, que ele falava que era verbal, nu e enigmática. Então ele dizia, olha, os franciscanos, eles não podem deter coisa alguma de maneira justa sem que eles detenham o direito, porque o direito é a coisa justa. Se eles detêm a coisa de maneira justa, significa que eles detêm o direito. E daí toda a querela da pobreza, a querela da pobreza franciscana, né? Então, esse é o cerne do argumento do Ockham. Esse tratado dele, o Opus Nonagenta Dierum, né, ele ocupa 300 páginas. É um negócio enorme, repetitivo, prolixo, intrincado, né, em que ele tenta, assim, contra toda a lógica, provar que os franciscanos não tinham direito sobre as coisas que eles detinham em caráter pacífico, né, contínuo e por várias gerações, né? Então, assim, ele queria encaixar o quadrado no redondo. Qual foi a solução dele? Vamos inventar, né, que o direito natural ele não apenas existe no estado de natureza, um estado que ninguém conhece, né? Ou melhor, um estado que alguém conhece excepcionalmente, quando o ser humano, por alguma razão, é privado das instituições que ordenam a sociedade, ou está no meio da selva, ou sei lá, ou aconteceu um naufrágio, etc. Né? Mas vamos imaginar que, bom, o estado de natureza, de certa maneira, subsiste. Né? Ele não falava em estado de natureza desse jeito, né? Essa questão do estado de natureza só vai surgir
com o debate sobre o pura naturalia, que se baseia na obra do Ockham, né? Mas essa questão do estado puramente natural, ela sequer é considerada por São Tomás. Para São Tomás, o estado natural ele está sempre redimido ou decaído, né? Não existe um estado puramente natural. Mas, para o Ockham, o estado natural do homem, nesse sentido de ausência de instituições, ele começa a misturar direito romano com narrativa bíblica, né? Por quê? Bom, porque o Ockham era um sujeito cheio de interesses escusos, vamos falar a verdade, né? Ele chegou a escrever um tratado, eu coloquei aqui na tela, chamado Se um Príncipe Pode Receber os Bens da Igreja para suas próprias necessidades, nomeadamente em caso de guerra, mesmo contra a vontade do Papa. Ou seja, a resposta Um homem dele da é igreja positiva. falando isso. Oi? Um homem da igreja, né? Já questionando a vontade do Papa. Não, exatamente. Ele está dizendo que o rei da Inglaterra pode sim pegar os bens da igreja em caso de guerra, contra a vontade do Papa. É a Ele escreve um tratado secularização para isso. clara. Ele parece que ele odeia o Papa, ele odeia o papado. O negócio dele, não, se você vai estudar, não é só contra o João 22, não, contra os sucessores do João 22 também. Então ele odeia o papado e as travas que o papado põe no poder secular. Ele vai apoiar o rei da Inglaterra nessa questão e vai apoiar o Luís da Baviera também contra o Papa João 22, que era o pretendente ao trono papal não reconhecido pelo Papa na época, né? Mas bem, voltando aqui ao nosso caso. Então, qual o cerne dessa argumentação do Ockham? Né? O cerne da argumentação do Ockham é o seguinte, ó, o ius poli, né, não é nada senão um poder conforme a reta razão e sem pactuação. Então, o poder conforme a reta razão, ele continua, mesmo na sociedade. Né? A sociedade é que é um artifício que pode, né, o ius fori, né, o direito do foro, né, o direito constituído pelas instituições da sociedade, esse sim, segundo Ockham, pode ser constituído contrariamente à reta razão. Mas o direito como poder conforme a reta razão, ele subsiste sempre, né? De maneira que quando uma pessoa, né, que tem um bem te deixa usar desse bem, né, no caso, o Papa e os franciscanos, quando o Papa permite aos franciscanos que utilizem em caráter permanente, né, ininterrupto, né, multigeneracional, né, secular, e inconteste os seus próprios bens, os bens que pertencem à Santa Sé, ele não está fazendo senão remover um obstáculo, né? Não é que o Papa faça os franciscanos participarem dos bens que são da Santa Sé. Não. Né? O direito humano é uma convenção que não vale nada. E como os franciscanos são dotados da reta razão, eles podem usar desses bens. Eles têm um direito natural, um direito direto do céu, né? O ius poli, né? Que é confundido com o direito natural, o ius natura, que lhes permite fazer isso. Qual é o argumento do Ockham para isso? Bom, o argumento do Ockham passa por vários argumentos, né? Dos quais o principal é que, olha, os franciscanos eles não podem dispor livremente desse bem, por isso não tem desses bens, por isso eles não têm a propriedade desses bens, né? E o que seria dispor livremente? O Ockham fala. Dispor livremente seria dar mais a quem tem menos e dar menos a quem tem mais. O único problema é que você coloca a necessidade, né? Ele fala dar mais a quem tem menos necessidade, ou menos indigent, né? Quem tem menos necessidade do bem, e dar menos a quem tem mais necessidade do bem, né? Ou seja, ele coloca a necessidade, né? Tem que perceber que o Ockham, ele é o divisor de águas entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. Por quê? Por conta também, muito por conta desse necessitarismo, né? Então, o que vai ser o único título de direito? Vai ser a necessidade. A reta razão opera sempre pela necessidade, e os franciscanos, como dão justamente, digamos assim, eles dão mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos,
eles logo operam segundo a reta razão. Ou seja, todo ato que nós fazemos de troca nas nossas vidas, né, a gente está sempre comprando coisas, né, trocando o nosso dinheiro, em tese, nossos bens, né, nosso trabalho, por coisas que pessoas mais ricas que nós fizeram, né, e estão vendendo para nós. Então, qualquer ato de compra, praticamente, para o Ockham é uma injustiça, é um ato irracional em si, né, porque nós deveríamos sempre buscar alocar os bens dessa maneira socialista. O Ockham, ele é um proto-socialista, né? Mas vamos continuar aqui. Ele é contrário à propriedade, por quê? Porque a propriedade não é de direito natural, né? Só que o direito natural é entendido como ausência de instituição. Então, Ockham faz uma série de confusões aí entre o Estado bíblico, né? Entre o Estado de natureza da Bíblia e o Estado de natureza segundo o direito romano e as acepções pagãs, para gerar esse monstro que é o direito subjetivo, né? Que é o que? O poder do indivíduo, né? Inclusive, a esse respeito, o Ockham inverte a concepção de justiça de Santo Tomás, né? Qual é a concepção de justiça de São Tomás? Para São Tomás, a justiça propriamente dita, né, ela é, em primeiro lugar, a justiça legal, que ordena o homem ao bem comum. Em segundo lugar, a justiça particular, na sua modalidade distributiva e comutativa, ou recompositiva, ou, digamos assim, restaurativa, como for no caso do direito penal, retributiva. E, em terceiro lugar, apenas a justiça é a ordenação do homem interiormente. Então, o Ockham vai inverter isso. Para ele, o sentido próprio de justiça é a ordenação interior do homem entre as partes inferiores e a parte superior. Só que a parte superior do homem, ela é uma racionalidade que é desprovida de fim, de certa maneira, entendeu? Então, a racionalidade do homem vai ser, ou melhor, a justiça do homem vai ser obedecer a uma vontade que se move pela necessidade, de certa maneira. Daí essa questão dele de dar mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos sempre, né? Isso aí é a única regra de justiça para o Ockham, da reta razão no uso dos bens, né? Então, o Hobbes ele vai continuar nessa linha do Ockham. É óbvio que tiveram pensadores entre o Hobbes e o Ockham, né? Entre o Ockham e o Hobbes, né? Na ordem. Mas não vai dar tempo de falar deles aqui, como, sei lá, o Fernando Vázquez de Menchaca, por exemplo, o próprio Francisco Soares, né? O Grossio, né? Todos vão continuar essa ideia que inverte o direito, né, do direito público, de certa maneira, e universal, para o direito privado, cada vez mais privado, né, centrado no indivíduo, né. E o Hobbes ele vai colocar as coisas mais ou menos no mesmo tempo nos mesmos termos que o Ockham, né. Ele fala que aquele que renuncia ou cede o seu direito não dá a outro homem nenhum direito que este não tinha antes. É o que o Ockham falou em relação ao Papa, né? O Papa, quando deixa os franciscanos usarem os bens, ele não está dando nenhum direito que os franciscanos não tinham antes, né? Porque não há nada que qualquer homem não tivesse direito por natureza. Ele estava apenas obstando o seu caminho. É o que o Ockham tinha falado. É o removens prohibens, né? A remoção de obstáculo, né? A concessão do Papa é uma remoção de obstáculo, não é fazer o outro participar, né? Não existe mais participação, só existe causalidade, né? Só existe choque, né? O outro só pode ser um obstáculo para mim, né? Ele nunca é um cooperador, nós nunca estamos num empreendimento comum, né? O direito é invertido, ele não é mais participação em algo superior, ele é a ordenação própria do homem nele mesmo, etc. Para que este desfrutasse seu direito original sem impedimento, né? E, portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, que porém não podem desfrutar conjuntamente, onde o invasor não tem mais que temer que o poder de outro homem sozinho, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um terreno adequado, é de se esperar que outros provavelmente venham a juntar forças para despossuí-lo e privá-lo, não apenas dos frutos do seu trabalho, mas também de sua vida e liberdade. Quer dizer,
frutos do trabalho, vida e liberdade. Ou seja, vida, liberdade e propriedade já estão na obra de Thomas Hobbes, né? Como que os direitos básicos do homem. Vamos passar para o próximo aqui. Só que tem o seguinte, né? Para o Ockham existe algo como uma reta razão. Só que para o Hobbes, qualquer razão praticamente é reta razão, né? E quando os homens que se acham mais sábios, né, a citação do Leviatã, que todos os demais invocam a reta razão por juízo, nada mais intentam que as coisas sejam determinadas pela razão de nenhum outro homem além deles próprios, né? Ou seja, a reta razão é apenas um subterfúgio, um artifício para levar vantagem, digamos, sobre os demais. Daí se segue, né, que em tal condição todo homem tem direito a tudo. Óbvio, se não existe a reta razão, né, se toda razão é reta razão é apenas um instrumento calculador, todo homem tem direito a tudo, inclusive aos corpos uns dos outros. E aí é que Hobbes patina rumo a uma concepção plena, digamos assim, dos direitos do homem, né? Que é onde o Locke vai modificar um pouco a doutrina do Hobbes. A doutrina do Locke é praticamente a doutrina do Hobbes, né? A exceção de alguns pontos, e o principal desses pontos é esse que está aqui na tela. Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, ainda assim todo homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A isto ninguém tem direito, senão ele. O labor do seu corpo e o trabalho de suas mãos são propriamente seus, ou seja, a sua propriedade, né? Propriedade para o Locke vai ser fruto dessa mistura entre o corpo da pessoa e algum ente da natureza, né? Como essa mistura? Bom, pode ser o simples movimento de recolher um fruto. É isso, né? O trabalho não é nada necessariamente complexo. Mas é claro que no contexto dos Enclosure Acts, ele está falando aqui do trabalho da lavoura, né? Trabalho, não apenas o trabalho manufatureiro, mas o trabalho também da plantação, né? E também do cerceamento dos campos. Portanto, o trabalho, no começo, conferia um direito de propriedade onde quer que alguém estivesse contente em empregá-lo sobre o que era comum, que continuou sendo, por um longo tempo, a maior parte, e é mais do que a humanidade utiliza. Assim, na maior parte do mundo, as várias comunidades estabeleceram os limites de seus distintos territórios e, por leis internas, regularam as propriedades dos homens privados naquela sociedade. Nada obstante, há ainda longos trechos de terra por encontrar, os quais, uma vez que seus habitantes não se juntaram ao resto da humanidade no consenso do uso do dinheiro, do seu dinheiro comum, permanecem baldios, e são mais do que o povo que vive neles usa ou pode usar, e por isso são ainda comuns. Ou seja, ele está oferecendo aqui um argumento para a invasão da América pelos ingleses. O território em que os índios vivem não lhes pertence. Por quê? Porque eles não exploram aquele território da maneira apropriada e não se introduzem nas cadeias de comércio, né, do resto do mundo. Então, o que passa a ser a medida? A medida do bem, e não apenas a medida, mas, de certa maneira, o próprio critério da integração do ser humano na sociedade para o Locke. O dinheiro. Né? Para o Locke, você pode ter um pedaço de terra, caçar nele, viver nele como nômade, mas se você não considera essa terra como vendável e não explora essa terra da maneira apropriada, digamos assim, né, pela agricultura, né, que é justamente o cultivo da terra, a agricultura, cultivo do campo, você não tem a propriedade dessa terra. Né? Então, qual é a questão que está aqui por trás? O Locke, ele inverte, de certa maneira, a hierarquia desses próprios bens que são mencionados por ele e pelo Hobbes, né? Vida, liberdade e propriedade. Para o Locke,
a propriedade é o mais importante dos três, né? Ele fala no segundo tratado, por exemplo, que um general pode ordenar a um homem que se coloque numa fresta entre duas rochas, na qual quase certamente ele vai ser atingido, né? Ou seja, ele pode mandar o cara colocar a vida dele num risco quase certo de morte, né? E o cara tem que obedecer, né? Ou seja, a liberdade e a vida são disponíveis. Mas o Locke fala, porém ele não pode retirar um shilling da bolsa desse soldado, né? Então a gente vê que existe uma certa inversão aí na hierarquia dos bens no Locke, né? O Locke torna o dinheiro o centro da vida humana. Isso aqui vai um longo caminho, tá? Eu não consegui explicitá-lo aqui, né, nesses dois trechos, mas qual o caminho? O Locke fala o seguinte: você tem direito a tudo aquilo pelo qual você não pode conservar sua vida, né? Se o problema do Hobbes é a guerra, o problema do Locke é a fome. Então, se você tem direito a tudo aquilo de que você precisa para se alimentar, né, você tem o direito de propriedade sobre aquilo tudo, desde que quanto você quiser pegar, desde que você não deixe estragar e desde que você deixe o suficiente e de igual qualidade para todos os demais. Mas, depois vai falar o Locke, com a invenção do dinheiro, eu posso acumular vários bens em potência sem que eles estraguem, né? Porque eu tenho bastante dinheiro, o dinheiro não estraga, então o dinheiro não está estragando. E, bom, claro, a parte do enough and as good é um pouco deixada de lado, né? Mas ele pressupõe que esse enough and as good são de bens reais e não de dinheiro, né? Então o Locke ele deixa correr solta a ganância humana, né? De maneira que, bom, acumular dinheiro se torna objetivo da vida humana. E a finalidade da sociedade civil é nada mais do que isso, né? Garantir os direitos naturais do homem, digamos assim, ou as civil liberties, né? Ou, basicamente, garantir a propriedade do homem, né? Então, a gente pode ver que, se para Hobbes a principal questão era a conservação de si mesmo, né? Que para São Tomás é o primeiro preceito da lei natural, e a unidade da paz, para o Locke, o mais importante vai ser a propriedade, no caso, né? Aquilo que, digamos, de certa maneira, toca a espécie, e a suficiência dos bens, né? De certa maneira, ele chega a falar sobre o segundo preceito e tal. A obra do Locke é complexa, né? Ele fala que o ser humano tem que casar, mas também o Locke já começa a introduzir o divórcio, né? O Locke fala que o homem e a mulher se casam, mas podem se separar assim que os filhos sejam capazes de prover a si próprios ou sejam entregues a um terceiro, que no caso eram os mestres de obra, né? Sejam entregues como aprendizes para aprender algum ofício com um estranho, né? E isso era super comum na sociedade inglesa desde o século XIII, XIV, né? Então existe um longo pano de fundo aqui das origens do individualismo inglês que precisariam ser tocadas. Mas o importante é que o Locke ele coloca não a suficiência, né? Ele coloca a abundância de bens como o grande propósito do direito, né? E ele, como a gente viu aqui, né? Ele coloca a sociedade humana, de certa maneira, centrada sobre o direito, né? Sobre o dinheiro, perdão, né? A pessoa não tem direito se não entra na cadeia de trocas do dinheiro. Falando ali dos índios americanos, entre aspas, né? Acabou que estava aqui, né? John Locke. Aqui. Uma foto recente dele. Sim? Então, eu tinha separado aqui outros trechos do Locke. Comi mosca aqui. Mas, enfim, né?
algo que eu já tinha falado aqui, né? Aquele que colheu, ele tem, né? E que o excesso não limita a sua posse, mas apenas o fato de deixar perecer e não deixar o suficiente e de igual qualidade para os outros. Né? E aqui veio o uso do dinheiro, né? Algo durável que os homens podem manter sem que se estrague, papapá, né? Locke é propriedade, resume, é uma expressão que resume vida, liberdade e patrimônio, né? Cuja preservação é o principal fim pelo qual os homens se unem. Mas como a gente viu, o patrimônio acaba prevalecendo sobre a liberdade e a vida, né? Segundo o próprio Locke admite em uma passagem do segundo tratado. Então, o Locke ele vai influenciar amplamente a filosofia do século XVIII e, mais especificamente, vai influenciar os materialistas franceses, né? Barão d'Holbach, Helvétius, Voltaire vai ser muito influenciado por Locke, né? E esses homens vão criar esse caldo cultural que vai eclodir na Revolução Francesa, né? E na Revolução Francesa vem essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é inspirada pela Bill of Rights dos Estados Unidos, né? E pela Declaração de Independência dos Estados Unidos. Inclusive Jefferson estava lá à época, e foi ele que influenciou, se eu não me engano, não foi o Mirabeau, não, foi o... Eu não lembro, é porque ele influenciou algum desses nobres lá que fizeram a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi, sobretudo, obra de nobres, no primeiro momento, nobres e clérigos traidores, né? Como o padre Sieyès, né? Ou CAS, né? CAS, acho que eles falam todas as letras aqui, por incrível que Sempre pareça. achei ele meio superestimado, o CIES aí. Eu acho que dá para dizer que sim, assim, comparado a outras figuras ali. Uhum. Aquele livreto dele, pra mim, é uma coisa muito mais panfletária. Digo isso porque eu já vi um professor grande, assim, de cursinho, falando, ele é o pai do poder constituinte originário e tal. Aí eu fui ler a obra e falei, pô, só isso, né? Quer dizer, um amontoado de frases de De efeito, efeito, assim, né? sabe? De fato, né? Então, ele tem um discurso, né? O CAS, ele fez uma proposta de direitos do homem, né? Que ele pretendia, né? Não só ele, como todos os outros, pretendiam que a Declaração de Direitos do Homem fosse o preambular, digamos assim, né? Fosse a chave de leitura da Constituição Francesa. E ele foi o autor da Constituição Francesa, o CAS. Mas a proposta do CAS em relação aos direitos humanos não vingou, né? Acabou sendo feito uma rodada, várias rodadas, aliás, foram feitas de comissões, etc., e saiu um Frankenstein, né? Então, o CAS ele fala, né, na sua exposição sobre os direitos do homem, né? Toda a união social e, por conseguinte, toda a constituição política não pode ter por objeto senão manifestar, estender e assegurar os direitos do homem e do cidadão, né? Na linha do Locke, né? O governo existe para garantir a propriedade, né? Vida, liberdade e patrimônio. O poder do homem, né? E tem esse aspecto mais progressista aqui, um pouco baconiano. O poder do homem definindo seus progressos, né? Ele mostra esse entusiasmo pelo poder do homem em definir seus progressos, tornar todas as potências da natureza servas das suas necessidades. E aí ele assume essa postura liberal, né? Individualista. O homem entra em sociedade se julgar que é para sua vantagem, que esta união é uma vantagem e não um sacrifício, algo a que a razão conduziria por si própria, né? É do tipo, se penso não caso, né? Quer dizer, porra, peraí, né? Se o cara for pensar nas vantagens que ele está adquirindo, né? Se o cara casa não pensando na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, né? Até que a morte separe, o cara tá pensando errado já em relação a isso, né? E em relação à sociedade é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? A sociedade, olha, é para eu me dar bem. E se não é para eu me dar bem, se é por acaso para eu
ficar numa posição subalterna da sociedade, ou esquece, né? E coloca também, né, nessa exposição dele: todo homem é proprietário da sua pessoa, né? Uma frase de Saboloquian também. E ele admite a participação política apenas os que têm meios de contribuir financeiramente, né, para o Estado, que são os verdadeiros acionistas da empresa social, né? Ele coloca. Então é o seguinte: o Estado, né, de nações que são formadas por famílias, né, que são as famílias reais, né, cujos soberanos são os main homines, né, os grandes homens, né, na figura hobbesiana, passam a ser construídos, os estados, sobre o modelo das sociedades anônimas, né, sociedades de não pessoas, anônimas e utópicas, né, elas não têm pessoas e elas são desprendidas de lugar, né. Então, inicia-se aqui um movimento, com o Locke, principalmente, né, mas que se difunde, né, com a Revolução Francesa, rumo a uma globalização, a uma cosmopolitização, né, com o Iluminismo também, com Kant também, né, toda a ideia dele do comércio, unindo os homens, a paz perpétua, etc, etc, né. E esse movimento, bom, ele desencadeia, na verdade, né, não é desencadeado, ele desencadeia a Revolução Francesa, que desencadeia uma porrada de guerra, né? Ela veio para trazer a paz, ela veio para trazer o direito, aí trouxe massacres, trouxe a Guerra da Vendéia, que nem eu botei aí, trouxe as guerras napoleônicas, né? Aí, só algumas das guerras ali do século XIX: Guerra de Independência da Grécia, Guerra da Crimeia, Guerra Franco-Austríaca, Guerra Austro-Prussiana, Guerra Franco-Prussiana. E aí tem o Congresso de Berlim, e ele meio que tem uma trégua ali de 30 anos, que é a época do imperialismo, em que eles só se combatem fora da Europa. E aí vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Mais uma vez por causa da questão do nacionalismo, né? Então, já na Revolução Francesa, você tem um certo descompasso. As ideias da Revolução Francesa, elas já estavam muito adiante da Revolução Francesa. Por quê? Porque na Revolução Francesa se luta por uma soberania nacional que é exercida mediante uma Assembleia Legislativa, né? Ou seja, uma Assembleia de homens fazedores de leis gerais que valem para uma nação. Mas qual é o cerne desde o princípio? Os direitos do homem. E qual homem? É um homem entendido como sócio de uma empresa comercial. É o homo econômicos, de certa maneira, né? É um homem materialista. Que vai fazer o lobby no parlamento. Exatamente, né? Mas, enfim, esse homem egoísta, esse homem totalmente livre, independente, que só entra, né, em sociedade se é vantajoso para ele, né? Ele volta a se manifestar já no nosso século, né? Na esteira de dois movimentos que são coisas boas em si, né? A Declaração Universal da ONU, pós-nazismo, quem não ia considerar aquilo positivo na época, né? E inclui boas ideias, né? Tem direito da família, por exemplo, né? Acho que artigo 12 ou 14 lá, né? Ele considera o homem até como um ser social, embora continue a adotar a linguagem dos direitos. E ela foi, de certa maneira, uma tentativa de batizar os direitos do homem, né? O Maritain, ele admite nitidamente na sua obra sobre os direitos do homem, Le Droit de l'Homme, né, que é reproduzida parcialmente em O Homem e o Estado, o fato de que os antecedentes próximos dos direitos do homem são esse direito privatizado, esse direito do homem egoísta, né, que já vem do Grocio, né, que é anterior ao Hobbes, do Grocio, mas que, no fundo, a raiz dos direitos do homem é a lei natural tomista. A gente viu aqui que, bom, existe uma grande chance de que não seja, né? Existe uma grande chance de que seja o nominalismo
ockhamiano do século seguinte. Mas Maritain também não se esforça por justificar essa asserção dele, né? Por demonstrar. Né? Antes de avançar, professor, se me permite uma pergunta, como que, claro, é muito complexo, mas como que o professor definiria nominalismo? Então, o nominalismo é a ideia de que os entes não se comunicam entre si, de certa maneira, né? É a ideia de que só existem indivíduos, né? E que não existe nada em comum entre os indivíduos. Como assim? Para São Tomás, os indivíduos eles têm formas, né? E essas formas, elas de certa maneira se comunicam, né, entre os indivíduos, o que é óbvio, né? Ninguém aqui brotou da terra, né? Todo mundo recebeu a forma humana de uma mãe e de um pai, né? Então, para Santo Tomás, né, cada indivíduo pertence à sua espécie porque existe uma forma específica. E essa forma é a perfeição daquela espécie, né? O termo ao qual tende o desenvolvimento de cada homem. Né? Cada homem tende à sua perfeição, tende a realizar a perfeição da espécie em si. E essa perfeição da espécie existe em algum lugar. Em qual lugar? Na mente de Deus. Essa é a resposta de todos os, mesmo aqueles que antes de Ockham são chamados de nominalistas, como Pedro Abelardo, por exemplo, né, vão ao fim e ao cabo dizer, olha, não existe nada, só existem indivíduos, né, não existe nada de comum entre eles, exceto na mente de Deus, né? Só que o que o Ockham vai falar? O Ockham vai falar que não existe esse papo aí de participação numa forma comum que está na mente de Deus. Ele vai excluir o exemplarismo, né? Não existe uma causa exemplar das formas na mente divina, como existia para todo mundo antes dele. E ele vai dizer que só existem indivíduos. Ah, e como é que a gente sabe que o fulano é um homem? Aí ele vai falar, essa questão é ociosa, né? E, tipo, passa na Vale de Orcan, falar, entendeu? Para de falar merda. Perdão na palavra, mas pro Ockham essas questões são ociosas e ele é preciso não multiplicar os entes, né? Então, pro Ockham só existem indivíduos. Agora, como a gente sabe que um homem é um homem, né? Um macaco é um macaco, uma árvore é uma árvore, isso é óbvio demais, né? Eu não vou tratar disso aí. Não existe uma causa última para que isso seja assim, né? Deus quis assim. Essa é a resposta do Ockham, entendeu? Então, no fundo, o voluntarismo deriva da assunção de uma posição teológica que é irracionalista, né? Por quê? Porque o Deus de Ockham é irracional. É um Deus que é puro arbítrio. É um Deus que poderia nos ordenar que o odiássemos, né? E ele não vê nenhum problema nisso, não vê nada de absurdo nisso, né? O Scotto, ele era voluntarista, mas pelo menos ele reconhecia que Deus não podia mandar que nós o odiássemos, né? Porque Deus é, por definição, sumamente amável, né? Então, sumamente amável não pode não ser amado. Ou ao menos, em outra formulação dele, em outro lugar, pelo menos não pode ser odiado. Mas pro Ockham, Deus é apenas o Todo-Poderoso, entendeu? Ele é tirânico, ele é absurdo, ele é um Deus que se aproxima muito mais do Deus dos maometanos do que do Deus dos cristãos, entendeu? Por quê? Porque ele quer salvaguardar a onipotência divina, né? Para quê? Eu acho que para defender o imperador contra o Papa, não sei. Não sei qual é a questão de fundo do Ockham tão premente assim, né? Mas o fato é que ele sempre se pôs do lado do poder contra a autoridade, né? Eu não sei se isso esclareceu muitas coisas para vocês ou se confundiu mais do que esclareceu. Ajudou bastante, obrigado. Até sempre bom resgatar esses itens de enciclopédia, digamos assim. Por isso que para ele vai ser tudo indivíduo, entendeu? É uma atomização, né? Hã? É uma atomização, né? É atomização, exatamente. Algo muito... Eu não quero incorrer em anacronismo, mas é liberal, né? Sim, de certa maneira é. De certa maneira é.
Tanto é que ele vai fazer do cerne do evangelho a liberdade, né? A liberdade para o Ockham é o cerne do evangelho. A mensagem de Jesus Cristo é a liberdade. E, enfim, é muito vasto esse tema aí. Quem quiser saber um pouquinho mais, é difícil indicar um livro de fácil acesso, mas existe um livro do A.S. McGrade, The Political Theory, ou Political Thought of William of Ockham, né? O McGrade, ele é o editor do Companion de Filosofia Medieval, esses que traduziram para Ideias e Letras, né? Pela Ideias e Letras, não sei se é de Cambridge ou de Oxford, enfim. Mas tem esse livro dele que é muito bom para conhecer o pensamento político de Ockham, e tem as obras, claro, as obras clássicas, Michel Villers, né? Formação do Pensamento Jurídico Moderno, as obras nas quais ele se baseou, dentre as quais se destaca a do padre... Como é que é o nome do cara? Jorge de Lagarde, né? Que fala bastante. É a formação de l'esprit laïque, né? A formação do espírito laico. E aí ele fala bastante do Ockham nos tomos 4 e 5, né? E além desses, bom, o Copleston é muito bom falando do Ockham, né? A história da filosofia do Copleston. O próprio Giovanni Reale é bastante interessante o que ele fala. Esses livros ajudam bastante. Mas, enfim, né? Eu não sei em que ponto a gente tinha parado antes do Ockham. Mas, enfim, o Malik e o Maritain, eles tentam batizar os direitos do homem. É isso que a gente precisa saber. E o Civil Rights Act, de certa maneira, ele de 64, né? Ele acaba com as instituições segregacionistas dos Estados Unidos, né? Que era o quê? Acabavam com uma instituição de direito privado que excluía injustamente, né, pessoas por conta do seu fenótipo, né? Ou até quando mais da sua ascendência genética, né? Tinha esse papo, né? O cara tem uma gota de sangue, o cara, em alguns estados, o cara, ou um ou dois estados, sei lá, o cara era preto, né? Nem adianta. Tem um preto aí na tua linha, né? Todo mundo aqui não, mas sei lá, o pessoal aqui mais do sul é menos, né? Mas então eu e vários aqui, né, já eram contados como negros portanto, né, isso não é o principal ser contado como negro, tanto faz, né? O problema é que eram excluídos, né? Eram excluídos dos bens da sociedade, né? Não sei se alguém viu aqui aquele livro Green Book, né, do Viggo Mortensen. Retrata muito bem como era essa segregação, né? Até os indivíduos negros brilhantes, eles eram tratados que nem bicho, né? Não dá nem para dizer que é tratado que nem criado, né? O cara era literalmente o vai cagar no mato, né? Tem uma cena lá que o cara vai num jantar, o cara é um gênio, brilhante, o cara mistura jazz com bar no piano, e aí na hora de ir ao banheiro, o cara sai da sala e o cara, onde é o banheiro? O cara mostra para cara, é ali fora. É o vai cagar no mato, literalmente, né? É uma casinha de madeira no meio do mato, né? O verdadeiro racismo, né? O Não racismo descolado da institucionalizado, né? realidade. Institucionalizado dos Barra Estados Unidos. pesada. E isso era legal nos estados, né? Porque, enfim, só com o advento do Civil Rights Act é que o governo federal conseguiu se impor. Então, claro, óbvio que isso era bom. Isso era bom, evidente que era bom, né? Inclusive, é algo que vai a favor da comunicação dos homens entre si, né? Mas daí, a partir daí, não, digamos assim, não foi a origem, né? Mas foi o marco inicial de um movimento maior de ativismo judicial, né? Mas as sementes já estavam plantadas desde antes, né? Então, aqui, a fonte do ressurgimento do problema dos direitos humanos é a visão individualista própria do mundo anglo-saxão, né, que graçou com muito mais potência nos Estados Unidos. Por quê? Bom, porque os Estados Unidos é um melting pot, né? Então, assim, numa sociedade como a britânica, em que existem laços ancestrais, né, de muitas
décadas, muito embora, ou séculos, né? Muito embora a sociedade britânica sempre tenha sido, ou pelo menos desde o século XII, né? Como mostra o Macfarlane, né? No livro dele The Origins of English Individualism, muito embora a sociedade inglesa sempre tenha sido caracterizada por muito maior mobilidade, né, social e geográfica que as demais sociedades da Europa, no entanto, existia digamos assim, um tecido social mais bem trançado, né, na Inglaterra. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos só é um balaio de gato, é um monte de imigrante, a comunidade para cá, comunidade de inglês, comunidade de irlandês, comunidade de italiano, de polonês, de alemão, né? E o direito tem que dar conta dos conflitos, né? Nem adianta, porque começaram a se misturar lá, né? Essa insularidade das comunidades é algo bem de princípio, mas logo se tornou todos os brancos misturados e os negros segregados, né? Na maior parte das vezes. Então, nos Estados Unidos o direito sempre teve uma preeminência maior do que na Inglaterra, né? Mas também tem outras questões, né? Blackstone, comentarista de Locke, né? Vai fazer o Commentary on the Laws of England no século XVIII, meados, mais para o início, entre o meio ali do século XVIII. Então vai dar essa visão extremamente individualista, que vai graçar sobretudo nos Estados Unidos, né? Ele vai fazer muito mais sucesso nos Estados Unidos que na Inglaterra. Não conhecia essa influência do Locke sobre ele. Muito interessante. Bastante influente. E também a cláusula libertas do digesto, né? Ele cita literalmente, a Glendon cita ele aqui, e eu percebi, bom, isso aqui que ele está citando é a cláusula libertas do digesto, né? Ver se eu acho aqui no livro dela. Este Blackstone é um sujeito muito peculiar, muito interessante. William Blackstone. Ele tem um dicionário também muito citado. Deixa eu ver isso. Muito importante. Talvez um autor aí de leitura obrigatória para quem se interessa pela common law, enfim. Rapaz, eu tinha escrito aqui do lado de gesto. Porque é a própria cláusula libertas traduzida para o inglês. Eu vou achar, sim. Eu escrevi no livro, não é possível que eu não estou achando isso. O Botelho, Ricardo Botelho se interessa mais aí, Botelho. Fica atento aí. Está nesse capítulo aqui. Está aqui, ó. Natural Liberty, escreveu, né? Liberdade natural. Blackstone, né? Ele, Blackstone, consists in, aí abre aspas. Agora sim é o Blackstone falando. A power, né? A power of acting as one thinks fit, without any restraint or control, unless by the law of nature. É quase a mesma coisa, né? Só que em vez de pelo direito ou pela força, a não ser pelas leis da natureza. Quer dizer, ele expande mais ainda a cláusula libertas, né? Então, do Blackstone, você tem já a semente para o ativismo judicial, né, que nasce dessa mentalidade liberal. E ela nasce basicamente no início do século XX com o Oliver Wendell Holmes e o Brandeis. Eu não lembro qual era o nome do Brandeis, o primeiro nome. Cadê? Como se chamava o Brandeis? Louis Brandeis, né? Louis Brandeis. E o Louis Brandeis, já como advogado, ele começa a inovar em relação ao direito de privacidade, né? O right to be left alone, né? O direito de ser deixado em paz ou a sós, né? E esse direito à privacidade, mais tarde, ele vai crescer
e vai embasar o Roe versus Wade, né? E essa defesa dos estilos alternativos de vida, né? Embora não sem percalços, né? Tem um caso lá em que a lei de sodomia é considerada, a lei anti-sodomia, né? É considerada constitucional, isso em 86, lá no estado da Geórgia, se não me engano. Mas, assim, a carreira dele foi, no geral, foi bem sucedida, né? Bem sucedida. Né? E outras linhas importantes de influência para esse crescimento aí do discurso dos direitos humanos como direitos do eu egoísta, né? São o próprio Kant, né, que influenciou o Humboldt, que por sua vez influenciou o Mill, né? Mas existe sempre nessas influências existe sempre um decréscimo de qualidade, né? E até que se torna aquele negócio bem cru mesmo, do egoísmo, bem descarado, né? Mas esse egoísmo já vivia nos Estados Unidos, entendeu? Nos Estados Unidos, sei lá, o cara não é obrigado a salvar uma criancinha, ou não era, sei lá, até a metade do século passado, não era obrigado a salvar uma criancinha que estava na piscina do lado dele se afogando se não fosse o filho dele, entendeu? Se não fosse parente dele. O cara não é obrigado, não é crime, não é nada, entendeu? É Não só tem um dever delito por moral. omissão. É. Então não existe essa ideia Isso de é bem que. americano. Então um individualismo assim, rasteiro, grosseiro, entendeu? É. Então isso está muito por trás da ascensão desses novos direitos, né? Que começam a surgir nos Estados Unidos. E aí são esses direitos. E depois você tem vários casos, principalmente a partir dos anos 2000, né? Por quê? Porque graças um pouco, né? Um pouco a atuação dos governos conservadores, a Nixon, Reagan, né? Bush, a coisa não ficou pior. Mas, pô, você tem um voto ali em 1992, se eu não me engano, que é um negócio ridículo, assim, é um negócio ridículo de liberalismo, né? Que é o voto da. Deixa eu ver se eu acho aqui. Planned Parenthood versus Casey. Tá aqui. E aí são 3 juízes que foram indicados, 2 pelo Reagan e 1 pelo Bush, né? Um deles é uma mulher, que é acho que é O'Connor, né? Acho que é Sandra Day O'Connor. E aí, no voto deles, eles colocam um negócio ridículo, assim, no coração da liberdade, aí é a cláusula liberta de gesto elevada à enésima potência, né? No coração da liberdade está o direito de cada um definir o próprio conceito de existência, de sentido do universo e do mistério da vida humana. Ou seja, cada um, a partir de agora, é Jesus Cristo, é Confúcio, é o homem mais sábio do mundo, entendeu? E é óbvio que essa concepção vai dar merda, com todo respeito, né? Mas é evidente que isso não funciona. É evidente que esse individualismo bocó, né? E com palavras melífluas, né? Só pode levar à desgraça, só pode levar à barbárie, né? E isso é a essência do neoconstitucionalismo que a gente vê aí no Brasil, que é o ativismo judicial norte-americano em instituições piores que as instituições norte-americanas, né? E, consequentemente, com efeitos mais deletérios sobre as vidas das pessoas. Então é aqui que eu termino a minha exposição, né? E claro, sempre promovendo os direitos, né? Os direitos e a dignidade da pessoa humana, né? Tudo sempre baseado nos direitos e a dignidade da pessoa humana, que é uma dignidade entendida como autonomia, né? Com poder de regular a si mesmo, né? Quer dizer, se o cara escolhe ser uma samambaia, né, para mencionar, para fazer alusão a Aristóteles, né, se o cara disser, eu sou uma samambaia agora, ele, né, é trans específico, né? Ainda não, hoje em dia, mas, né, se o cara disser que casamento é ele, 2 mulheres e 3 homens, né, ou ele, 3 mulheres e 2 homens, ou ele, 2 mulheres e daqui a pouco um papagaio, né, ele pode dizer, né, e o cartório tem que registrar a união poliamorosa, né? Então, é isso, né? É daí ladeira abaixo, né? Mas a essência é sempre esse individualismo é, completamente sem sentido, né? Como a gente vê, as coisas que o Ockham fala são sem sentido. E todas elas, no fundo, derivam do nominalismo, né? E também hoje de
profundo sentimentalismo e Sem de dúvida. uma linguagem comprometida e você deu o exemplo da dignidade, né? Às vezes, minha dissertação de mestrado envolve biodireito e eu tento demonstrar também, olha, ou o embrião tem dignidade ou não tem, né? Vamos parar de hipocrisia. Não existe 0,2 dignidade. Quer dizer, por que não pode escolher a cor da pele do embrião? Por uma questão de dignidade, né? Tá, mas por que pode despejá-lo no ralo de um laboratório? Ninguém sabe me responder isso até agora. Pessoal, professor, não sei como é que tá a tua noite. Será que dá tempo de encararmos poucas perguntas? O pessoal tem bom senso. Aliás, bom senso aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, se o professor Marcos tiver disponibilidade, é sempre muito agradável. Pode ser, professor? Claro. Opa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ruiz ergueu a mão. Ruiz, abra a câmera e fique à vontade. A não ser que queira mandar só o áudio também, vai que vai. Não, beleza, eu vou abrir aqui, só tô tentando, é que eu tô pelo celular. Ou manda no chat também, tanto faz. Deixa eu ver aqui. Ou pode falar, dá para ouvi-lo bem, tá bom. Vamos lá. Pera aí, só um momentinho. Tô tentando mudar o foco aqui. Ok, vai assim mesmo, deixa eu ligar a câmera. Tá, câmera em mim? Ok. Então, primeiro de tudo, pessoal, muito boa exposição, gostei muito. É a primeira vez que eu vejo alguém assim falar ao vivo sobre o tema, né? Que me deixou muito curioso, aliás, quando eu li. E a primeira vez que eu tenho a oportunidade de perguntar, né? Então, assim, a pergunta que eu gostaria de fazer, eu acredito que seja bem simples. É uma pergunta que veio quando eu estava estudando essa questão dos direitos humanos como direitos do indivíduo, né? E essa mudança, digamos assim, do eixo do direito objetivo para o direito subjetivo. O que acontece? O que eu vejo hoje? O direito subjetivo, vou falar apenas como direitos humanos aqui, ele me parece uma coisa inegociável hoje. É uma ideia inegociável hoje e que eu acredito que seja impossível, digamos assim, de retirá-la do vocabulário jurídico, né? Então, a pergunta que eu tenho para fazer como a gente pode compreender os direitos humanos, certo? De uma forma legítima, digamos assim, né? Obviamente que ninguém aqui é contra os direitos humanos, nem nada do tipo, isso é óbvio, né? Mas assim, essa ideia de direitos humanos, visto toda a sua exposição, né, visto os pressupostos viciosos dela e as consequências piores ainda, ela deve ser rejeitada, a ideia de direitos humanos deve ser rejeitada de uma vez por todas, ou tem como, digamos assim, retificá-la, tem como compreendê-la de uma maneira correta, entendeu? Então, essa a minha pergunta. Como compreender corretamente, então, essa ideia de direitos humanos, entendeu? Sem cair nos vícios que ela pressupõe. O grande problema não são os direitos humanos em si, né? É o nominalismo que é o pano de fundo de tudo isso, né? Porque com o nominalismo você não tem significados, né? Naturais para as coisas. Então, assim, tudo pode ser pervertido, né? O significado de tudo pode ser modificado, é tudo convencional. Se todos os significados são convencionais, tudo pode ser modificado. O grande problema com os direitos humanos não é tanto os direitos humanos, né? Mas é o nominalismo. Assim, óbvio que vão ter autores que vão propor modos de controlar os direitos humanos, né? Como o John Finnes, por exemplo, né? Mas o que ele fala é o seguinte, olha, os direitos humanos eles têm que estar dentro de um quadro, né, mais amplo sobre o que é o florescimento humano. Se você não tem uma referência do que é a perfeição humana, né, o que é uma sociedade humana boa, uma sociedade humana perfeita, o que é a natureza humana, não tem como você falar em direitos humanos, né? Porque os direitos humanos eles vêm ao mesmo tempo em que a pessoa, em que o cara, né, a gente viu aqui com o Ockham, né?
os direitos humanos nascem, de certa maneira, no mesmo momento em que se está negando a ideia de natureza humana, que é o que ocorre com Ockham, e também vai ser o que vai ocorrer com o Hobbes e com o Locke, e negando também a ideia de sumo bem. O Ockham ainda acredita, de certa maneira, no sumo... Quer dizer, nem sei se dá para dizer que ele acredita, entendeu? Ele acredita na obediência a Deus como o mais poderoso. Agora, se ele acredita em Deus como sumo bem, eu não saberia dizer. Pode ser que sim. Mas sem essas ideias fica impossível, entendeu? É claro que os direitos humanos poderiam ser vistos como essas dimensões, como o Finis propõe, dimensões inegociáveis do florescimento humano, né? Imprescindíveis, inegociáveis do direito do florescimento humano, do aperfeiçoamento do ser humano, né? Agora, é uma questão de se pensar se é uma questão de esperança, de fé humana, de certa maneira, né? De você pensar que você pode convencer as pessoas da razoabilidade dessa abordagem, ou se você acha que, bom, a coisa está tão disseminada que talvez seja melhor retirar direitos humanos do vocabulário. É arriscado pra caramba, né? É uma cirurgia arriscadíssima, né? Então eu diria que, ao fim e ao cabo, é uma decisão prudencial, né? Existe um jeito? Olha, é que nem quando você está diante de um paciente com câncer, né? Existe tratamento? Olha, existe esse tratamento aqui, que é o tratamento que o Finis propõe. Agora, existe outro tratamento que é a cirurgia, né? O paciente está tomado, esse troço é um câncer, né? Mas é um câncer porque era algo normal que cresceu e se tornou de um tamanho ingerenciável, né? E suga as energias do resto, né? Os direitos humanos, como o Barzotto, meu orientador, fala, são inflacionários, né? Eles se multiplicam, se tendem a se esvaziar. Agora, existe outro meio de lidar com eles? Olha, deve existir, né? Agora, eu mesmo nunca procurei pensar numa proposta, né, sobre como depurar os direitos humanos, né, transformá-los, né, para que eles retenham só aquilo que tem de bom, né? Mas houve quem tentou. Enfim, eu não me arriscaria a dar uma resposta peremptória a isso, né? É matéria de pesquisa para mim. Basicamente, o problema não são os DHs. O problema é o fã-clube Habermasiano. Alguém mais tem alguma pergunta? O Ricardo quer falar pelo dá visto. Dá para me ouvir? Agora está ouvindo. Vai lá, Estou Ricardo. ouvindo. Boa noite, professor. Obrigado pela exposição, foi um prazer ouvi-lo. Eu estava aqui pensando, eu percebi pela sua exposição que houve uma certa ascensão do individualismo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa uma consequência diversa do que eu imagino que um individualismo exagerado causaria, que é justamente a centralização de poder. Especialmente por meio desses tratados internacionais de direitos humanos, a gente observa, por exemplo, que as competências legislativas elas estão cada vez mais centralizadas, em vez de estarem dispersas nas localidades, né? Por que isso? Eu imagino o seguinte, porque quando eu penso no individualismo exagerado, grotesco, geralmente eu penso no libertarianismo, que eleva o indivíduo assim como o centro da vida humana e ponto final. Mas como que ocorre esse coletivismo, afinal de contas? Me parece assim contrário a um certo culto ao indivíduo, sabe? Sim, ele parece contrário porque... Eu não sei se eu fui claro. Sim, ele parece contrário porque ele não é a consequência pensada por aqueles que defendem esse culto ao indivíduo, ele é a consequência real.
Né? O Leviatã, ele Uhum. ascende numa sociedade atomizada, né? Numa sociedade da guerra de todos contra todos, né? Não adianta você privatizar a justiça. De que adianta você privatizar a justiça? Né? Privatizar a Uhum. justiça é voltar ao status quo antes, né? É voltar à Baixa Idade Média, onde as pessoas guerreavam entre si. Né? Se você não tem um juiz reconhecido entre ambas as partes, um juiz público, né? Com autoridade pública, o que vai restar? De fato. Então, assim, o individualismo extremado, ele só funciona, de repente, em pequenos condados lá dos Estados Unidos, entendeu? Mas, né, o mundo não pode ser anarcocapitalista. Isso não existe, não tem como. Justamente a minha observação foi nesse ponto, porque é curioso que um mesmo indivíduo que defende a autonomia ao máximo, então, por exemplo, como o senhor utilizou de exemplo, né, o cara acha que é uma samambaia e ponto final, não tem o que questionar, a pessoa tem que aceitar. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, aceita ordens e desmando de uma autoridade bem distante da realidade dele. E, geralmente sem questionar, na verdade, aceita de braços abertos, né? Exatamente. O problema é que o problema dessas pessoas não é com poder, né? É com autoridade. Então, assim, de certa e esse poder, eu vou dizer para você, qual é esse tipo de poder? Esse tipo de poder não é o poder da arma, é o poder da opinião, né? O Locke, ele faz uma distinção muito interessante entre lei civil, lei divina ou natural, né? O divino e o natural estão misturados desde o final da Idade Média, né? E lei filosófica ou da opinião, né? Então, o que é a lei filosófica ou da opinião? É a lei que é exercida por aqueles a quem o homem socialmente se recomenda, né? Então, numa sociedade em que você tem círculos de pessoas, a lei da opinião é a lei do clube que o cara frequenta, de repente da família do cara, ou dos colegas de trabalho, ou dos colegas de escola, etc, etc. Essa é a lei da opinião. E o Locke fala, a lei divina, a gente não tem certeza se ela vai ser... Quer dizer, ele não vai falar assim, né? No fundo ele fala, né? Mas ele vai falar, não, a lei divina, o homem pode duvidar se ele vai ser realmente punido, porque no além, né? Que pode não ter fé, não sei. A lei do Estado, o homem pode achar que vai escapar dela, né? Que não vai ser descoberto, que vai escapar do gládio secular. Mas a da lei da opinião ninguém pode escapar, né? Então, numa sociedade com indivíduos altamente individualizados, ou seja, dessocializados, atomizados, né, o indivíduo desse jaez, ele vai cair presa da massa, né? Por quê? A opinião que vale é a opinião da massa. Eu tenho que me conformar à massa. E o que é a massa? A massa também é o mercado, entendeu? Então, acaba restando, pairando no ar o Deus mercado, né? Uhum. Bem observado. Obrigado, professor. Nunca. Só mais uma última pergunta. Uhum. O que o senhor acha? Como é que o senhor enxerga os tratados humanos? Os tratados de direitos humanos? Exatamente. Olha, esses tratados eles têm que ser vistos caso a caso, né? Sempre tem coisas boas em alguns deles até são bons em si, né? São bons até no objeto deles, mas à medida que a gente vai se aproximando no tempo da nossa época, eles vão ficando cada vez mais esquisitos, né? Mais tendentes a tipo promover aborto, promover outras coisas, né? Então eles vão ficando cada vez mais promotores desse hiperindividualismo, né? Agora, sei lá, alguns deles, eu acho que os mais ali dos anos 60 são positivos. Mas não tem como saber, assim, eu não saberia te responder, assim, tratado por tratado, entendeu?
Mas óbvio que vai ser chamado de coisa ali. Eu perguntei tendo em mente que eu gosto muito, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. O texto dela é muito bom, eu gosto, Sim, mas o sim, que eu muito bom. observo é que, na prática, acabam se tornando instrumentos politizados, né? Exatamente. Então, acabam mitigando de tal maneira a soberania nacional, por exemplo, que o interesse do país, digamos assim, de certas localidades acabam sendo ignoradas em nome de um poder central que acaba tendo o poder de interpretar ou aplicar essa convenção. Voltamos ao problema Embora o do texto seja bom. nominalismo, né? Voltamos ao problema do nominalismo, né? Se vai ficar tudo na mão do intérprete, né? Se não existe correspondência entre a nossa palavra e uma ideia objetiva, se é tudo uma questão do sentimento do momento ali, se está tudo, né, à disposição do intérprete, então não existe lei, né? Porque a lei é algo comum e é utilizada baseada nos significados comuns das coisas, né? Que são acessíveis a todos, para a gente saber o que está nos governando. Se não existe um significado comum, só existe o arbítrio de quem interpreta, ou a benevolência, ou a sensatez. Mas eu acho que na realidade prática é possível o nominalismo não imperar nesses momentos. Fôssemos imaginar, por exemplo, uma maioria de conservadores. Eu imagino porque a propaganda é muito forte. Então, por exemplo, surge determinado pretexto, sei lá, uma crise internacional onde a comoção fala mais alto que a razão. Então, na realidade prática, seria possível não acabar caindo nesse ciclo vicioso Olha, a gente com uma maioria precisaria de... conservadora. Sim, a gente precisaria de gente bem formada, né? Bem formada para aplicar isso, né? Agora, sem gente bem formada, sem uma sociedade razoavelmente sã, não vejo como, assim, né? Uhum. Você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, agora que eles têm uma maioria conservadora, por quê? Veja, não é que eles nunca tenham tido uma maioria conservadora, entre aspas. Por quê? Porque foi o Reagan e o Bush que indicaram juízes durante um bom tempo. Então eles tiveram uma maioria em tese conservadora, né? Que era Kennedy, Salter e O'Connor eram em tese conservadores, quer dizer, eram indicados por presidentes conservadores, né? E bom, deu no que deu, né? Agora, por exemplo, a gente tem esse Gorsuch, Neil Gorsuch. Neil Gorsuch, deu um voto assim nessa questão da não discriminação, fazendo uma interpretação, entendeu? O cara se diz originalista. O cara fez uma interpretação escalafobética ali da lei de não discriminação para incluir algo que claramente não estava contemplado. Então, bom, será que uma corte majoritariamente conservadora resolve? Só isso aí, só rezando mesmo, para o cara ser conservador e o cara se manter firme aos princípios dele ali também. Porque a pressão é toda em contrário, né? A pressão dos grandes conglomerados é toda em contrário. Agora, não sei o que determinou o voto dele. Não tem Sim. como saber. Garantia não existe, né? A gente só pode tender a esse fim. A gente pode tender a um fim bom. Agora, se ele vai se realizar ou não, não é algo que está no nosso controle. Se ele é possível ou não, dadas todas as variáveis que existem, né? Não nos é dado conhecê-las, então a gente tem que fazer a nossa parte onde a gente está, né? Sim. Procurando se formar bem, procurando que os outros se formem bem. Bom, é atuação mesmo no âmbito pessoal, atuação de formiguinha, assim, né? O trabalho de... A gente tem que... Não adianta, a gente não vai ganhar nas massas, entendeu? Nas massas o que vai imperar vai ser sempre esse tratamento emotivo, né? É o emotivismo, né? De que fala o Alasdair MacIntyre, né? O que esses caras são emotivistas. Né? O emotivista é o quê? É um ser humano partido no meio. Ele é racional num sentido 100% instrumental, mas não é inteligente.
Então, se ele não usa dados da inteligência, ele usa o quê? Sentimentos. Então, assim, a gente tem que procurar ser pessoas íntegras, né? Integrais e bem informadas, e procurar que os outros sejam também, tendo entender isso na nossa vida pessoal. Eu concordo com isso. É por isso que, assim, eu não consigo, pelo menos por hora, ter uma posição clara em relação aos tratados tais como eles são colocados, né? Justamente porque eu sei que na realidade prática, a pressão exercida pela mídia, por exemplo, acaba sendo mais forte que o próprio texto legal, às vezes. E o juiz, no caso concreto, acaba, querendo ou não, seguindo, se submetendo a essa pressão. Em uma sociedade em que, digamos assim, as forças policiais foram enfraquecidas, né? A força do Estado, a força da igreja foi enfraquecida, a força da polícia foi enfraquecida, né? Ou seja, a força da autoridade espiritual e a força do poder civil foram enfraquecidos. O que é o poder que vai dominar, né? Não é nem a lei, não é nem o poder que domina a lei civil, nem o poder que domina a lei espiritual. Domina entre aspas, né? Serve a lei espiritual. Mas, e o poder civil, claro, tem que servir a lei civil, não dominar a lei civil, né? Mas é o quê? É o poder que serve, mas esse não serve, né? Ele controla a opinião pública, né? E aí a gente vê essa espécie de neo-robesianismo, né? Só que em vez de ser o medo da morte violenta, é o medo da morte virulenta, né? As pessoas têm medo de morrer por um vírus e entregam ao Leviatã poderes gigantescos, né? Não sei se, enfim, a opinião de vocês sobre esse assunto vai por aí, mas a minha opinião é que os poderes, né? Você vê o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, já está querendo instituir um passaporte sanitário absurdo, né? Sendo que instituir esse passaporte significa obrigar uma pessoa, né, a tomar uma vacina que está sendo utilizada em caráter experimental, não foi testada a longo prazo nem nada, né? E nem tem uma comprovação de eficácia lá muito promissora, né? Tantos casos de gente aí tomou a vacina, mas morreu. Quer dizer, está imunizado. Não está imunizado, né? Pare de mentir para as pessoas, não está imunizado. Está vacinado. Pode ser que esteja imunizado ou não. A verdade é, não sabemos. A eficácia da vacina não é 100%. Senão não tinha gente vacinada morrendo, né? Porque está vacinada, mas não está imunizada. Acabaram de descobrir agora que 80% apenas das pessoas que pegam o coronavírus se imuniza. Por quê? Porque se o organismo não desenvolve um anticorpo específico, não sei se é um anticorpo, sei lá, um linfócito, qual é o nome do negócio lá, contra a proteína spike, proteína S, que é a que permite ao vírus penetrar na célula, a pessoa não está imunizada. Quer dizer, se nem a doença natural imuniza 100%, como é que você está dizendo que com a vacina você está garantido? Entendeu? Só que tem o seguinte, você se expor à doença e não pegar, não tem efeitos colaterais. Agora, você colocar um líquido com sei lá o que dentro do seu corpo, né? Um líquido que faz grudar moeda, tem gente que gruda o celular e o celular não cai. Pô, se você está colocando um negócio em caráter experimental, cheio de riscos, você sabe lá como foi feito, né? Porque tem não sei quantas farmacêuticas aí querendo ganhar dinheiro, né, dentro do seu corpo, obrigatoriamente, né? Isso nitidamente viola a dignidade humana, né? E é claro que dá para falar em direito humano nesse caso aí, né? É o direito de não atentar contra a sua própria vida, né? Não ser cobaia no experimento. Você tem direito de ser cobaia. Assim, é um jeito um pouco forte de falar, entendeu? Assim, você tem direito a participar do experimento, né? Para não colocar, digamos assim, uma carga pejorativa em quem opta por tomar vacina, né? Não é isso. A gente opta por tomar vacina porque sopesa o custo-benefício ali, ó. Acho melhor tomar vacina do que me expor à possibilidade do vírus. Porque, sou diabético, tenho histórico X, Y, Z de doença, sou obeso, hipertenso. Então, para mim é melhor. Para mim é jogo.
Agora, fazer disso uma condição sine qua non para a convivência civil é ridículo, né? É ridículo. Eu respondo por mim, eu concordo e penso exatamente da mesma forma. Inclusive, esse é um bom exemplo de como as questões jurídicas acabam ficando em segundo plano e a questão política acaba dominando. É possível a gente pensar em inúmeros dispositivos legais que defenderiam o indivíduo que opta por não tomar vacina a não tomar vacina, mas ele acaba sendo obrigado, de certo modo, seja no emprego, seja na suspensão de pagamento. Um exemplo aqui local é que o governador soltou um decreto aí dizendo que iria suspender o pagamento dos servidores que não tomassem a vacina com fundamento de desatualização dos documentos, alguma coisa do tipo. Não lembro ao certo a justificativa, mas, enfim, via decreto, ele disse que quem não tomasse, grosso modo, iria ficar sem receber o pagamento, né? E aí não há nenhuma discussão propriamente jurídica a respeito do tema. Basicamente, o cara decidiu, assessorado não sei por quem, ponto final. E é o que está acontecendo. Então é um bom exemplo de como essas questões jurídicas que a gente tanto debate aqui acabam ficando em segundo plano. É por isso que eu trouxe essa questão dos direitos humanos, né? Dos tratados de direitos humanos. Embora se tenha ali inúmeros dispositivos legais, numa determinada situação como essa, acabam sendo ignorados. Acredito que mesmo que tivesse uma interpretação objetiva. Sim, tem gente que considera até o Pacto de São José da Convenção Interamericana superiores à da ONU, né? Mais bem elaborada que da ONU. Curiosamente, esse Pacto de São José, né, tem uma questão do depositário infiel, não é mais permitida a prisão do depositário infiel, mas convenientemente eles não pegam aquele trecho que diz que a vida começa desde a concepção, é assegurada desde a concepção, então fica uma coisa dúbia. Ou a gente está aplicando esse tratado, é válido ou não é, né? Ou é válido no que é convenientemente político naquele momento, né? Então, assim, poucas pessoas levantam essa questão, né? Eles têm uma palavra para isso, né? Várias palavras, né? Interpretação conforme, né? Interpretação Depende. conforme. A jurisprudência da corte. Salvo engano, eles suspenderam os efeitos daquela parte do dispositivo constitucional que fala sobre a prisão do depositário infiel, né? Então, realmente é uma... porque eles são o poder constituinte em exercício, né? Em constante exercício, né? Então, encobrimento eficial. É sempre uma lorota analítica. Verdade. O Barroso admite no Tratado de Direito Constitucional dele que quando existe a mutação constitucional, o STF está agindo como poder constituinte. E é isso. Pelo menos é honesto nesse ponto. Eles são poder constituinte. Eles já se erigiram em poder constituinte. Quando o cara não... E ele, né, no Tratado de Interpretação Constitucional, quem ele cita na epígrafe? Humberto Eco, né? Um nominalista, né? Assumido. Estava vendo agora há pouco o vídeo do Milton, né? Ele falando um professor que usa o nome da Rosa, né? Que é uma obra como fonte para processo civil processo medieval, né? Direito medieval. Pois Humberto Eco, né? Fez escola, né? E tem essa abordagem, ele é descaradamente nominalista, né? Existe até o Three Rival Versions do MacIntyre, né? E o MacIntyre coloca que o niilismo é justamente essa recusa ao reconhecimento de significados objetivos para as coisas, né? Que existe uma ligação entre o que nós falamos e o mundo como ele é, né? Então, assim, ou seja, o niilismo é a mesma coisa, no fundo, que o nominalismo. E ele cita Humberto Eco para mencionar essa abordagem niilista, né? Que o Nietzsche coloca: enquanto tivermos gramática, ainda não teremos nos livrado de Deus, né? E o MacIntyre comenta isso. Ou seja, quer dizer uma gramática dança verbal sobre a realidade, né? E aí começa o negócio de, enfim, mudanças, né? X no lugar de desinência, né? Mas eu me considero vacinado. Exatamente. A gente pode ser transvacinado, pô.
Pois é. Eu sou imunizado trans, porque eu sinto que eu tenho anticorpos, cara. Pô, se o cara pode sentir, né? Mudança da genitália, por que não, Ele né? tem 2 cromossomos X, por que eu não posso sentir que eu tenho anticorpo, pô? É. É um negócio muito mais simples que o cromossomo. Nem precisa estar em todas as minhas células. Pô. É verdade. É verdade isso aí. Eu posso também me sentir um juiz ou o dono da história, o motor da história, que vai chutá-la, né? Para uma direção supostamente correta. Empurrar, né? Empurrar. Não, porque ele é o senhor iluminador, né? É o inovador geral da República. Agradeço, professor. Bem, pessoal, tomamos bastante o tempo do professor Marcos. Ricardo, parabéns pelas perguntas. Acho que foi uma conversa interessante. Ruiz também, muito obrigado. Professor, foi interessantíssimo, assim, uma aparição deveras importante no momento que a gente está vivendo e oportuna. A tua fala me faz pensar muito no livro do Villers. Não tem como não lembrar do Michel Villers. O Villers mais com aquele tom estranho dele, né? Às vezes, eu não sei se ele está falando sério ou não. Quando ele fala de direitos humanos, é um tanto interessante. Bom, muito obrigado, professor. Vou pedir para o Gabriel encerrar a gravação, não sem antes conceder uma última palavra ao professor Marcos Paulo. Obrigado a todos, tá? Boa noite. Amanhã a gente volta com o professor Cordioli. Bom, eu agradeço pela oportunidade e, enfim, estou sempre à disposição. E, de fato, não foi perda de tempo para mim também, foi uma oportunidade de enriquecimento, né? E de compartilhar um pouco do que eu estudei, né? De comunicar, né? Essa é a palavra-chave, né? Eles não querem comunicar, né? Eles só querem apropriar, né? Então, tem coisas, né, que Santo Agostinho fala, aquilo que você não perde, né, quando você dá, né, aquilo você é obrigado a, né, você tem o dever de comunicar. Então, o conhecimento é assim, né, é uma coisa que a gente não perde quando transmite e sempre que a gente pode transmitir é uma ocasião de realização para a gente, né. Como consta da oração de Tomás, né? Criador inefável, verdade das verdades, enfim. Bom, professor, muito obrigado. Gabriel, pode encerrar então? Assim que ele encerrar, então, todos liberados. Professor